Boa tarde, irmãos, paz e fogo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. É um prazer estar com vocês de novo e hoje de uma forma especial, tratando de um assunto, né, que para mim é uma honra falar, né? Eu nunca cheguei a falar sobre esse assunto, né? Eu cheguei a preparar uma pregação sobre ele, mas eu nunca cheguei a propriamente a pregar sobre esse assunto. E hoje o livro O Adorável e Misterioso Espírito Santo me dá a oportunidade de falar sobre os dons espirituais de Nossa Senhora. Para mim é uma alegria imensurável, não tem como medir o tamanho da minha alegria hoje, né? E fazer, principalmente por ter feito uma releitura, né, de todos os dons da Virgem Maria, esses dons espirituais que a Virgem Maria acabou exercendo, né? Que a Bíblia fala pouco disso, mas o pouco que a Bíblia fala já é revelador o bastante para nós termos aí uma noção acerca do exercício dos dons espirituais que Nossa Senhora exercia, além de suas virtudes, que é o que mais o livro vai acentuar. Se nós fôssemos colocar virtude e dom no mesmo patamar, a gente ia acabar ficando meio perdido, né? O que é virtude, o que é dom? Então, eu gosto de separar as coisas. Então, virtude é uma coisa, dons é outra. Então, aquilo que é dom, que é dom do Espírito Santo, nós vamos falar, e aquilo que é fruto do Espírito Santo, que o livro vai chamar de dons, que nós chamamos de frutos, e outras virtudes. Nós vamos fazer aí uma separação acerca daquilo que realmente é, né? Para a gente não ter nenhuma confusão aí a respeito. E antes de nós começarmos, irmãos, confirma aí se o áudio está bom, né? Você me confirma aí para ver se o áudio está joinha, né? Você me confirma aí dizendo que o áudio está bom. E também compartilhe o vídeo, né? Compartilhe a pregação se você acha que deve compartilhar. E lembrando que o vídeo ele é posto aqui, mas eu replico ele lá no YouTube também, né? Então semana que vem nós começamos a fazer o contrário. Aí do YouTube eu venho replicar aqui para a página do Facebook, ok, irmãos? Porque lá, como eu disse, se você não se inscreveu lá, você se inscreve lá, você me ajuda muito mais, né? Então na medida que você se inscreve lá no canal, que você dá o seu like lá no canal, que você assiste o conteúdo do canal, quanto mais você assiste, mais você me ajuda. E aí a qualidade, à medida em que você me ajuda, então a qualidade também lá no canal, também ela vai também aumentando, o YouTube vai me dando alguns benefícios acerca da transmissão, que vai beneficiar, na fim das contas, vai beneficiar você que me assiste, né? Você que aí que acompanha o meu ministério, né? O ministério desse miserável pregador. Pois bem, irmãos, então não se esqueça de confirmar se o áudio está bom, né? Então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, hoje, a proposta do livro, eu não sei se eu confesso a vocês que eu não sei se eu consigo dar tudo hoje, né? Eu vou fazer uma força aqui, mas eu acredito que eu não consiga, né? Diante do conteúdo, é muito bom o conteúdo do Yusa, tá? É muito bom o conteúdo que ele fala aqui. Primeiro porque ele ele imagina, né? Ele usa da imaginação, né? É claro, dentro da espiritualidade, dentro de um contexto de unção, mas ele vai trabalhando a sua forma de visão de uma forma imaginatória, né? De como seria, né? Porque nenhum de nós teve acesso, né, à vida de Nossa Senhora, as particularidades de Nossa Senhora. Obrigado, Marta, Deus abençoe. Louvado seja Deus por sua vida, irmã. Obrigado pelo retorno.
Então, o Wilson ele vai usar a sua espiritualidade. Provavelmente faz parte do carisma, né? Da missão dos dois Sagrados Corações, a qual ele faz parte, ou fazia parte, eu não sei se ele ainda faz parte da mesma missão, se é fundador de alguma outra, eu não tenho informação sobre isso. Mas é muito bom a forma como ele aborda o tema. É claro que ele, como ele já disse isso lá quando nós tratamos dos carismas, ele fala que o fruto seria carisma, e não, o fruto é fruto, carisma é carisma, né? Dons e carismas é outra coisa, e virtudes são outras coisas. E ele costuma juntar tudo isso, né, num bololô todo, chamando de dons, né? Então que fique bem claro isso. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, irmãos, que eu gosto sempre de frisar, é a visão do autor. Eu não posso mudar o conteúdo do autor, mas eu posso transformar isso numa linguagem adequada dentro daquilo que é proposto, como eu aprendi dentro do movimento Renovação Carismática Católica e também através da igreja, tá bom? Até então o Wilson não tem fugido nada da igreja, né? Algumas coisas assim é uma visão particular dele, que a gente volta e meia a gente dá aqui um pitaco aqui para falar alguma coisa, mas nada que seja assim muito contundente ou muito grave assim, para que não seja levado em consideração toda a obra do Wilson. Pois bem, irmãos, pega comigo por favor aí Lucas capítulo 1, que nós vimos na transmissão passada, porém nós vamos pegar a partir do versículo 35. Nós vamos ver a linguagem, a fala do anjo. Nós vamos ver a fala do arcanjo Gabriel acerca do que iria acontecer com Nossa Senhora. Daí nós vamos entrar aí, a gente vai fazer um gancho para entrar lá. Então é Lucas capítulo 1, versículo 35. Pega aí sua Bíblia, minha tradução será do Peregrino. E aí você pode acompanhar conosco aí. Versículo 35, irmão, diz assim o texto. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti levará o título de Filho de Deus. Vê, também a tua parenta Isabel concebeu em sua velhice, e a que era considerada estéril já está de 6 meses. Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: aqui tens a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpre em mim. O anjo a deixou e se foi. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo na Sagrada Escritura, porque quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, dizia Santo Agostinho. Irmãos, veja, eu dizia na transmissão passada, que conforme eu aprendi com um teólogo, né, especialista em Mariologia, ele dizia que quando Nossa Senhora teve a sua primeira menstruação, aconteceu esse fato da anunciação do arcanjo Gabriel. Não poderia ser de outra forma. Primeiro ciclo menstrual, então viria o Filho de Deus. Maria foi preparada para esse momento. Para isso, quanto a isso, nós não podemos ter dúvida alguma. Maria foi preparada desde sempre para esse momento. Tá bom. Ela foi preparada para esse momento, mas e se ela dissesse não? Era um direito dela. Ela era completamente livre para dizer sim ou para dizer não. Ela preferiu dar sim, por quê? Por causa do amor que ela tinha para com Deus. Irmãos, talvez esse seja o maior dom de Nossa Senhora, o amor que ela tinha por Deus. Para tanto que o anjo faz uma reverência a ela. Nenhum anjo na Bíblia, eu dizia na transmissão passada, nenhum anjo na Bíblia fez reverência a nenhum ser humano. Pelo contrário, eram os seres humanos que faziam aí reverência ao anjo. Inclusive nós encontramos no livro do Apocalipse, João se inclinando ali nos pés de um anjo. E o anjo mesmo esclarecendo: não faz isso porque eu também sou servo de Deus como você. Né? O anjo ele deixa as coisas bem claras para João. Pois bem, aqui o anjo se inclina. A reverência parte do divino para o homem. Então Nossa Senhora ganha aqui, não só ela ganha a reverência e talvez aí nós poderíamos até dizer, entre aspas, um reconhecimento do amor dela para com Deus, né, a partir desse gesto do arcanjo Gabriel. Porém,
ela não aceitou porque, eu já sei que é vontade de Deus, eu vou aceitar. Não, irmãos. Num primeiro momento, eu tenho certeza, ela tinha 12 anos. Ela podia conhecer de Deus, da Sagrada Escritura, da Escritura da época, que era a Torá, porque ela tinha uma educação religiosa exemplar, a partir de São Joaquim Santana. Agora, o que nós não podemos negar é que ela tinha 12 para 13 anos, era prometida em casamento e com certeza ela não tinha entendido na magnitude que era aquilo que eu estava falando para ela. O anjo vai e fala para ela aquilo que iria acontecer dentro dela. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder, vamos lá, para a gente não fazer, né? O poder do Altíssimo te fará sombra, portanto estará sobre, e aí também te fará sombra, né? Na Bíblia da Ave Maria está aí também envolver, né? Com envolver. Então o Espírito Santo, ele não só cobre Nossa Senhora, né? Fazendo sombra, o poder do alto, né? O poder lá que Jesus falou, vocês serão revestidos com o poder do alto, com a força do alto, o Espírito Santo, né? No Atos 1:8. E então Nossa Senhora também é coberta, né? Por esse poder. Como faz um esposo que cobre a sua esposa adornada? Seja bem-vinda, Kelly. Louvado seja Deus. Obrigado aí pelo testemunho. Então ela cobre de cuidado, o esposo cobre ela de cuidados, envolve ela no abraço. E aí então Jesus é gerado dentro do ventre de Nossa Senhora. A gente não pode ter a conotação humana de um esposo para com a sua esposa. Foi algo totalmente divino, sem a cooperação de homem algum. Não houve cooperação alguma de homem. Não houve. Tudo foi divino. O Espírito Santo, em nome de Jesus, fez tudo. Pela vontade do Pai, fez tudo. Fez a coisa acontecer, respeitou toda a pureza de Nossa Senhora, seus votos, respeitou ela, né? Santo Agostinho vai dizer, né, que o mesmo Deus que passou por um véu sem ter sido mexido, não poderia manter esse véu sem rompimento, falando da virgindade de Nossa Senhora. Então, não há por que a gente ficar batendo boca com quem não entende assim. Mas deixa. Né? Aqui nós estamos falando algo que nós cremos, né? Se a nossa fé tem convicção, a gente não tem que olhar para a desconvicção de alguém. Basta. Maturidade, irmão, maturidade. Não dá para ficar discutindo esse tipo de coisa. Não sabe, vai estudar. Né? Não sabe, vai estudar. Enfim, Nossa Senhora então, ela tem essa experiência profunda com o Espírito Santo. Irmãos, nenhum de nós fez uma experiência assim, a ponto de fazer. A nossa experiência é uma experiência completamente espiritual. Agora, a experiência de Nossa Senhora foi uma experiência espiritual, mas vivida na sua própria carne, a ponto de ser gestado o Filho de Deus dentro dela. Então não há possibilidade de Deus violar a liberdade de Maria, mas também, porém, contudo, no entanto, não há como negar que aquela experiência gerou frutos em Nossa Senhora. Deu acréscimos à vida espiritual de Maria. E com certeza, Maria não era uma menina que não tinha espiritualidade. Porque um anjo não iria aparecer de alegre ali para uma menina que estava ali de alegre também. Não, de forma alguma. Né? Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo na linha reta, porque Ele é Deus e Ele escreve do jeito que Ele quer. É simples assim. Então, quando ela faz essa experiência intensa, ímpar, ela transborda então em dons e virtudes que a Sagrada Escritura vai falar pouco, porém o pouco já é muito para a gente deduzir como foi, né? Segundo, é claro, a igreja, a visão, a ótica da tradição e a ótica do autor, que vai usar muito da tradição. Com certeza ele deve ter consultado alguns livros apócrifos para escrever algumas coisas aqui. Mas vamos lá. O que o livro vai falar para nós, irmãos, nesse primeiro momento? Como o autor enxerga o exercício dos dons de Nossa Senhora? Olha só a ótica do Iusa. Maria de Nazaré exercitou em profusão os carismas que inundavam a sua alma. As menções que encontramos na Sagrada Escritura sobre suas atividades, na verdade, são poucas em quantidade, mas encerram uma riqueza ilimitada de virtudes
que emergem dos acontecimentos quando meditados à luz da razão ou quando por comparação liberamos a imaginação, como eu havia dito, deixando-a livre para reproduzir sua atuação no viver da Sagrada Família e no ambiente de sua época. Então, ele parte do princípio da época em que Nossa Senhora falava, parte do princípio da razão pela lógica das reações do ser humano, mas também não deixa de ser espiritualmente abordando ali, espiritualmente abordado aquilo que ele está falando para nós como assunto no livro. Agora, no segundo momento, o que o Wilson vai falar? Como o autor enxerga a vida cotidiana de Nossa Senhora. Irmãos, se de forma particular aquele anjo visitou desta forma a Maria, na flor da sua adolescência, agora, como seria então a vida dela no cotidiano? Né? Antes de José e depois de José. Antes de Jesus e depois de Jesus. Olha o que o autor vai nos dizer. Naquele pequeno lar em Nazaré, na Galileia, onde passaram a viver quando voltaram do exílio no Egito, Maria, José e o menino Jesus, portanto já depois do nascimento, puderam cultivar o mais simples e puro amor, repleto harmonia e de uma imensa e prodigiosa paz. Jesus aprendia de José o ofício de carpinteiro e procurava desenvolver os conhecimentos, colocando em prática o que o seu pai nutrício ensinava e o ajudava a fazer. O nutrício é aquele que nutre, aquele que sustenta o filho, ok? Maria cuidava dos serviços domésticos, da limpeza, das refeições, dos três, do trato, das roupas e do abastecimento de água no lar. E, por certo, as coisas aconteciam a si mesmo, viviam unidos e inteiramente dedicados ao trabalho, mas também mergulhados profundamente no mistério de Jesus. Eles nunca duvidaram da veracidade das promessas divinas em quaisquer circunstâncias. Inclusive nos mais difíceis e penosos acontecimentos, sempre sentiram a presença de Deus, que os protegia, orientava, inspirava as decisões e os ajudava, mesmo na rotina dos longos anos em Nazaré, sempre misteriosa para eles, mas repleta de felicidade. Da mesma forma como cremos na presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, na hóstia consagrada, Maria, iluminada pelo Espírito, também acreditava na presença de Deus no Filho que lhe fora confiado. Sua fé era autêntica e revelava permanente adesão e convicta anuência ao Criador, desde que o conheceu através dos livros sagrados. Nele colocava integral confiança e toda esperança, porque acima de tudo ele era o seu grande e incontido amor. Louvado seja Deus por essas palavras desse menino. Nossa, louvado seja Deus. Boa tarde, Giovana, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Louvado seja Deus. Boa tarde, Williams, aí que também está assistindo. Boa tarde, Valdete, Deus abençoe a vida de vocês aí. Vamos tocar o barco. Bom, irmãos, veja, a forma como o Wilson ele fala desse cotidiano de Nossa Senhora, vem recheado de muito carinho, deixa transparecer um amor muito grande por Nossa Senhora. Eu não conheço a vida do Wilson, né? Ele não deixa nada, inclusive no livro, não deixa muita coisa. Mas, irmãos, as palavras com as quais ele denota os afazeres de Nossa Senhora mostra de forma particular que ele não enxergava de uma maneira nua e crua aquilo que está na Sagrada Escritura, mas ele colocava também a lógica do ser humano, mas também a espiritualidade em volta de Nossa Senhora. Então isso torna o relato dele muito belo, carregado de emoção, carregado de amor por Maria. Agora veja, o livro vai nos dizer assim, ele vai fazer uma ponte agora, ele vai ali transportar o assunto para poder então tocar dentro dos dons espirituais de Maria. São Paulo afirma que a fé é dom do Espírito, vai citar então 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. O Espírito de Deus, vai dizer o Wilson, infunde fé nas pessoas e lhes assegura plena convicção na crença manifestada. Então, Maria, cheia do Espírito Santo, estava também completamente cheia de fé. Ele parte então de um princípio lógico.
né, da lógica de princípio eterno. E não somente fé possuía nossa Mãe Santíssima. Irmãos, aqui está o primeiro dom. Fé. Fé. A fé de Nossa Senhora é uma fé inabalável, uma fé que não abre mão dos projetos de Deus. Olha só, o amor e a disposição que sempre demonstrou nos afazeres domésticos, nos atenciosos diálogos com José, olha onde ele chega, na alegria e no maternal prazer de ensinar Jesus a dar os primeiros passos, a caminhar, a comer as refeições, a falar as primeiras palavras, a suavidade de sua brandura, que em todas as oportunidades deixava transpirar uma imensa paz interior, mesmo quando envolvida em ocorrências complicadas, que normalmente perturbam o equilíbrio espiritual. São algumas das muitas virtudes que modestamente exercitava no cotidiano. Nossa Mãe Santíssima, repleta do Espírito Santo, viveu entre nós uma verdadeira vida em Deus. Agora, irmãos, veja, seria uma imaturidade nossa imaginar que Nossa Senhora não tenha ensinado Jesus a falar, não tenha ensinado Jesus a andar. Poxa, porque Jesus se fez carne, então ele tudo se igualou a nós, exceto o pecado. Ele veio a ser gestado de uma forma sobrenatural, dentro de um ventre já preparado desde sempre por Deus para aquele exato momento. Então, ali, ele também nasce como toda criança nasce. Tem que ter um parto, a criança vai chorar, a criança vai sentir talvez cólica. Não que se ele fosse o caso de Jesus, nós não sabemos, irmãos. Primeiro porque a condição de Jesus era especial. Ele não vem envolvido no pecado. Mas com certeza, ele também foi um bebê que chorou, ele também foi um bebê que talvez sentiu dor, né? Criança geralmente tem cólica, né? Criança, não sei se foi o caso de Jesus, nós não podemos bater o martelo e dizer que foi assim. Nós vamos seguir aí o raciocínio imaginativo do Wilson. Então nós podemos imaginar como é que Nossa Senhora cuidava nos primeiros passos de Jesus. Jesus, bebezinho, meio desengonçado, vai andar, como é toda criança, né? Vai andar meio desengonçado, vai tomar seus primeiros tombos. Irmãos, ele era um bebê. Em tudo semelhante ao homem, exceto o pecado, vai nos ensinar o catecismo da Igreja Católica. Jesus, ele era em tudo, ele era semelhante ao homem, exceto o pecado. O pecado, não. Então Jesus não tinha aqueles distúrbios de desespero, igual a gente tem às vezes. Não, Jesus não teve isso. Ele era o homem pleno, ele era aquele homem cheio do equilíbrio. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de nós. E assim, Maria. Porque com quem que Jesus iria aprender isso? Porque o Wilson, ele parte da lógica. Se José, que era o pai nutrício, ensinava uma parte, a outra parte ficava com Maria. O falar, ensinar para ele da forma como ele nasceu. Porque Jesus tinha consciência do que ele ia fazer aqui. Né? No Evangelho de São João, ele vai dizer, foi para isso que eu vim. Então ele tinha consciência. Quem que falou? Maria, junto com José, nós não sabemos, pode até ter sido, né? Porque a família estava sempre junto. Agora, nós não podemos negar que quem ensinou essas coisas para Jesus foi Nossa Senhora. Então seria imaturidade nossa não imaginar essas coisas de uma forma muito humana e também ao mesmo tempo muito divina. Agora, veja só, o que o livro vai nos trazer aqui agora, irmãos? Ele vai falar de Jesus aos 12 anos de idade. Irmãos, de acordo com a lei judaica, a maioridade, ou seja, a idade em que o indivíduo entrava em pleno gozo de seus direitos civis, começava para o israelita aos 12 anos de idade. O jovem tornava-se filho da Torá, isto é, filho da lei, membro da comunidade judaica, obrigado a participar pelo menos das 3 principais solenidades que todos os anos eram realizadas no templo em Jerusalém. E uma delas é a Páscoa. E nós sabemos que Jesus, aos 12 anos de idade, subindo com os seus pais, com aquela caravana, né, aquela procissão, né, naquele tempo a linguagem lá era procissão, então eles estavam indo em procissão, né, como se fala? Romaria, será que nós podemos chamar assim? Romaria, para Páscoa. Foram para lá para Páscoa, foram em caravana lá e foram em procissão para Páscoa.
E aí Jesus está junto com eles. Jesus é um adolescente, 12 anos. Então, 12 anos, ele era assim, Deus feito homem, sem deixar de ser Deus. Foi ensinado até chegar a esse tempo, para chegar nesse tempo e começar então a assumir. Assumir o que, Antônio Lúcio? A sua maioridade, dentro do contexto civil do judaísmo, que nos 12 anos a criança já podia ir para ter contato com a Torá, poder interpretar a Torá, se tornava então o filho da lei. E Jesus então sobe, né, como todos os anos José e Maria faziam. Foram para Jerusalém. Lá nós sabemos, irmãos, está lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Deixa eu confirmar aqui. É isso, está lá no capítulo 2 de São Lucas, né, a partir do versículo 41. Então aí lá Jesus fica no templo e Maria e José não se dão conta de que ele havia ficado no templo junto com os escribas. O que Jesus estava fazendo lá, irmãos? Jesus estava aprendendo e no seu aprendizado ensinando. Olha que coisa maravilhosa, porque a palavra vai dizer que... como é que está aqui? Deixa eu ver aqui. E todos os... Versículo 47, Lucas 2, 47. E todos os que o ouviam estavam atônitos com a sua inteligência e as suas respostas. Poxa, então havia ali o extraordinário transbordava daquele menino. Então, para aqueles escribas, era uma coisa assim, sublime. Era uma coisa de doido. Mas, porém, contudo, no entanto, Maria e José achavam que Jesus estava junto da caravana, quer na tenda de algum conhecido, né? Porque eles paravam algumas vezes no meio do caminho, para que eles pudessem talvez ali passar a noite. Né, e vai contar que no terceiro dia que se foram se dar conta de que Jesus havia sumido, de que não estava nem ali nem acolá, né? E olha só a confiança de José e de Nossa Senhora dentro daquele âmbito da caravana. O Yusan vai falar algumas coisas de uma forma um pouquinho mais diferente. Olha só. Jesus e Maria, pensando que ele estivesse na caravana, em companhia de outros rapazes, parentes e amigos, que também subiram de Nazaré a Jerusalém para participarem dos festejos, não deram grande importância, pois sabiam que algo útil estava fazendo. Confiança. A confiança de São José e de Nossa Senhora era fantástica, né? Aí o Yusan, ele vai assim, ele usar esses 3 dias aí. Olha como ele vai trabalhar esses 3 dias. Mas no entardecer do primeiro dia de viagem, quando a caravana parou em local previamente determinado, a fim de cada família montar a sua barraca para passar a noite, ele não aparecendo, começaram a preocupar-se. Não só sentiram sua ausência, pois estavam acostumados a tê-lo todos os momentos em cada dia, mas porque a noite avançava e ele não tinha voltado para repousar. E por essas razões, preocupados, cheios de aflição, saíram à sua procura, nos diversos grupos de famílias que compunham a caravana. Mas ninguém sabia onde Jesus estava. Em consequência, cada hora que passava era um verdadeiro tormento, pois aumentavam os seus temores e incertezas em face da desagradável atmosfera de insegurança que existia no meio do povo. Irmãos, se aqui hoje nós temos perigos, lá eles tinham os perigos deles. Né? Então lá poderia ter diversos outros problemas em rapto de criança, etc. e tal. Não com a mesma intensidade, quase que uma normalidade de hoje, mas havia também os perigos lá, diferentes do daqui, em função da terra, diferente, muito diferente. Mas havia perigos lá também. O que não significa que Jesus, ele era livre, irmãos. Ele era livre. E ele lá, continuando lá. Agora veja, você que é mãe, você sabe muito bem. Você um ponto errado do seu filho, da sua filha, já é o suficiente para você ficar, eu no meu caso, né, com os cabelos que me restam de pé.
Eu, como sou pai, alguma coisa diferente com os meus filhos no horário, vamos supor, vai na casa de um amiguinho, por exemplo, no caso do Miguel, de 10 anos, ele vai para casa de um amiguinho, irmão, demorou um pouquinho mais além da conta, eu faço cálculo, demorou um pouquinho mais, eu já começo a sair para fora, dou uma olhadinha, começa a demorar muito, eu começo a fazer pergunta para os coleguinhas deles na rua. Então você imagina como é que foi o coração de Maria, sabendo quem Jesus era. Aí está a grande virtude de Maria. Maria, conduzida pelo Espírito, na madrugada do dia seguinte, em companhia de José, voltou a Jerusalém. Portanto, voltaram os dois para procurá-lo. Já estava no final da tarde quando chegaram e quase nada puderam providenciar. Na manhã do terceiro dia, desgastados pela viagem apressada e o suspense causado pela falta de notícias, pacientemente, presta atenção nisso, pacientemente, empreenderam a busca nas casas de parentes, amigos e conhecidos, encontrando Jesus no templo, sentado entre os doutores da lei, apresentando-lhes uma magistral interpretação dos textos sagrados, deixando-os maravilhados e surpresos com os seus conhecimentos. Nossa Senhora aguardou o momento propício e lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Esperou o momento certo, equilíbrio materno. Como falta isso nas mães de hoje? Meu Deus! Falta isso demais nessas mães. Equilíbrio. Quem dá o equilíbrio? O Espírito Santo. A mãe, a mulher, a mãe no caso, a mulher que é mãe hoje, conduzida pelo Espírito Santo, tem uma paciência grande, sabe a hora de exercer a paciência, sabe a hora de ser enérgica, sabe a hora certa de falar, a hora certa de corrigir, a hora de ser firme, a hora de ser um pouco mais doce, a hora de ser mais compreensiva e também a hora que dá uma explosão. Com certeza, com certeza não, né? Maria é diferenciada. Mas se Maria fosse dar alguma explosão com Jesus, irmãos, ela sabia a hora certa e como fazer. Eu acredito que não. Por quê? Paciência é a virtude que consiste em suportar dores, incômodos, tristezas e infortúnios com resignação, permanecendo em silêncio ou dizendo palavras que traduzem o sentimento de amor que moveu a vontade pessoal a buscar efetivamente a proteção e o bem de outrem. Então não foi uma paciência qualquer, foi uma paciência conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, os frutos do Espírito são amor ou caridade, paciência. Esta marcante passagem evangélica realça outros impressionantes carismas que o Espírito Santo colocou e estimulou no coração de Maria. A saber, aqui são frutos do Espírito Santo e não carismas. A saber, caridade, paciência, longanimidade, autodomínio, brandura e mansidão foram numerados aqui. Apesar dos momentos de angústia e aflição que teve de suportar por causa do desaparecimento de seu divino filho. E aí vem a resposta de Jesus, né? Por que vocês me procuravam? Não sabia que eu devo estar na casa do meu pai? E na continuidade da descrição do fato, o evangelista, o São Lucas, ele vai deixar muito claro a humanidade de José e de Maria. Porque ele diz São Lucas, eles porém não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Então deixou claro que entre a divindade de Jesus e a humanidade de Maria e de José tinha um abismo. Maria exercia aquilo que o Espírito fazia com que ela exercitasse. Porém, tinha humanidade, ela era humana, ela não é Deus humanado. Deus humanado é Jesus. E ainda esse Deus humanado soa muito estranho, eu não gosto muito desse termo. Eu prefiro um Deus encarnado, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E com certeza, irmãos, ali José e Maria, o livro vai dizer, né, vai trabalhar essa dinâmica. Com certeza, na hora que Jesus responde isso, os dois devem ter se entreolhado. Na passagem, José não abre a boca. Aliás, José não fala na Bíblia inteira.
José não fala. Colocam palavras que ele havia dito, mas ele mesmo, José, disse não. Fala de atitude de São José, mas não de alguma palavra saída diretamente da boca de São José. Mistérios da Bíblia, irmãos, mistérios da Bíblia. A Bíblia tem que ser olhada em todos os prismas, inclusive dentro das entrelinhas. Então aqui, o que o Wilson vai imaginar? Ele vai imaginar da seguinte forma. Jesus dá aquela resposta, então José e Maria, um olha para o outro. Dão aquela olhada, sem entender, mas quieto. Jesus percebe. Na visão do Yusan, ele vê aqui, ele percebe, né? Jesus, por sua vez, percebendo que involuntariamente tinham causado intranquilidade a José e Maria, silenciou, despediu-se dos doutores da lei e seguiu com seus pais para Nazaré. Obediência. Ele, sendo Deus, obedecia, se sujeitava. A gente que é filho, a gente não gosta muito de obediência, né? Mas mesmo assim a gente diz que Jesus é o nosso modelo. Não é engraçado? Não é meio antagônico dizer que Jesus é o nosso exemplo e ele, como filho, não ser como nós fomos? Vamos adiante. Lá depois o livro vai pular lá para as bodas de Caná da Galileia, onde Nossa Senhora é convidada para um casamento, assim como Jesus também acaba sendo convidado. O Yusan vai trabalhar da seguinte maneira, que é um amigo de Jesus que vai casar. Nós não sabemos. A Bíblia não fala que é isso, que é aquilo. A tradição vai nos deixar bem claro que provavelmente vai ser uma parenta, uma prima distante de terceiro, quarto, quinto grau aí, de Nossa Senhora que se casa. Então Nossa Senhora, né, pelo menos foi essa a história que eu ouvi durante várias vezes, que Nossa Senhora teria sido convidada e que Jesus de tabela vai. Então é essa a forma como nos passaram até hoje. Para o Yusan, por exemplo, aquela passagem mencionada no Evangelho, escrito por São João, que descreve um casamento em Caná, por certo aconteceu no molde dos costumes judaicos, aquele casamento de 7 a 10 dias, enfim. Jesus, que havia começado sua divina missão, Jesus ainda não era conhecido, ele não era tempo dele começar a missão dele. Ok? É bom fazer essa ressalva aqui. Foi convidado a participar da cerimônia que celebrava as bodas de um casal conhecido, portanto a visão do autor. E prazerosamente em companhia dos discípulos foi confraternizar-se com todos os participantes. E lá, além de rever os amigos, teve a alegria de encontrar Maria, sua mãe, que não via há quase 60 dias. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não sei de onde que ele tirou esse tipo de tempo de 60 dias. Eu confesso para vocês que eu não consegui encontrar esta data. Então não sei a fonte que ele usou também, né? Mas respeitamos aí a visão do autor. São João descreve minuciosamente as bodas do capítulo 2 de seu evangelho, dizendo que Maria, dentro dos bastidores daquela festa, daquelas bodas, daquele casamento, ela tem acesso à cozinha. Então ela não é uma convidada qualquer, ela é uma convidada que tem acesso, segundo o judaísmo, só os convidados mais chegados têm acesso ali à cozinha, aos entreveres ali da festa, de onde produz ali o mestre de cerimônia, todos os servos ali, os empregados, né, os mordomos, etc. Então, Nossa Senhora tem acesso a isso. Tendo acesso a isso, ela percebe que há um desespero ali entre os organizadores da festa. Irmãos, sempre que eu medito nas bodas de Caná da Galileia, eu imagino como é o desespero do mestre de cerimônia. Irmãos, para a gente organizar um encontro já é uma dor de cabeça, você imagina organizar uma festa. Porque para organizar uma festa, você tem que pensar nos convidados, o que você vai proporcionar para os convidados, o gosto, né, para agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo, mas para agradar pelo menos a grande maioria. Você tem que pensar na quantidade das coisas. De repente, aquele mestre de cerimônia, ele percebe que o vinho está acabando. E em o meio da festa, ia ser um fiasco.
A decepção da noiva, a decepção do noivo, dos pais da noiva, dos pais do noivo, que sonharam com aquele momento, e denota aí que os pais não tinham grandes posses, não eram ricos, portanto, senão não havia faltado vinho. E aí falta o vinho. Nossa Senhora percebe, Maria percebe o que está acontecendo nos bastidores. Para onde ela vai? Ela não vai para o mestre de cerimônia, não vai para o pai da noiva, não vai para o pai do noivo, não vai para o noivo. Ela vai para Jesus. Ela vai até Jesus e vai dizer: ele já não tem mais vinho. Que carisma é esse? Fé. Que virtude é essa? Confiança. Porque, irmãos, veja, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Ninguém conhecia Jesus. Ele não tinha feito sermão da montanha, não tinha passado lá pelo batismo no Rio Jordão, nem nada, não tinha ido para o deserto, nem nada. Irmãos, Jesus não tinha feito nada ainda, ele era desconhecido. Tinha alguns discípulos lá em função, sei lá do que, talvez ali, aqueles que eram parentes de segundo grau de Jesus aí, né, no caso de Simeão, né, ou de outros apóstolos. Mas aí ele chega, ele vê a pergunta da mãe dele, Jesus, a resposta de Jesus para aqueles que são analfabetos de Bíblia: que temos nós com isto, mulher? Minha hora ainda não chegou. Para os analfabetos de Bíblia, né, para aqueles que não estudam a Sagrada Escritura, que não conhecem o contexto da linguagem judaica, vão achar que é uma resposta ríspida de Jesus. E na verdade é o termo semítico da época. Jesus ele vai falar de uma forma semítica, que era a linguagem costumeira ali de se falar. Os semitas diziam mulher da mesma maneira como nós polidamente dizemos senhora. Aí a falta de estudo que causa, né? É a mesma palavra respeitosa que também substitui o nome de mãe. Assim, interpretando o sentimento semita de Jesus, podemos afirmar que no coração dele a frase foi pronunciada assim: não nos preocupemos com eles, mãe, não é o momento para iniciar com os sinais. Aí, o Yusan, como sempre, ele vem bater em cima do tema. Entretanto, o Espírito já tinha confidenciado algo, olha a visão do Yusan, confidenciado ao coração da Santa Mãe, e ela conhecia profundamente o seu filho, tinha convicção que a magnanimidade de seu coração, de Jesus, não iria permitir que os amigos anfitriões, no caso os noivos, tivessem o desprazer de ver acabar o vinho, quando os festejos atingiam a um clímax, portanto o meio da festa. Por esta razão disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É o testamento de Nossa Senhora. Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, essa frase ela é carregada de significados, carregada de direções para nós, porém não é esse o foco. Existiam ali 6 talhas de pedra, que nós sabemos, né, as talhas de água, que os judeus se utilizavam para a purificação das mãos, cada uma com capacidade de 45 litros. Bom, aqui eu vejo uma controvérsia, porque na pregação do Padre Léo, que vai falar sobre as bodas de Caná, vai dizer que cada talha comporta ali por volta de 72 litros, mais ou menos, cada uma. Então, são coisas assim que são meio controversas, assim, nós não sabemos a fonte que o Yusan, né, seguiu, porém ele vai relatando aqui que depois se dá o milagre e tudo mais, que naturalmente o noivo deve ter ficado embaraçado com tudo aquilo. Mas o Yusan vai terminar aqui fazendo uma outra meditação acerca dos frutos exercidos por Nossa Senhora. Só Deus é bom, fato. Todavia, porém, Maria, estimulada pelos carismas que o Espírito inundou sua alma, exercitou o dom da benignidade, aqui é fruto, benignidade, revelando a grandeza de uma bondade que é a irmã do amor, que se relaciona intimamente com a benevolência, da caridade, atuando com a maleabilidade da brandura e deixando na atmosfera ambiente a suave tranquilidade da mansidão.
Porém, irmãos, eu vejo aqui discernimento dos espíritos. Porque se estava faltando vinho, o que Nossa Senhora faz? Ela percebe ali que vai haver uma grande tragédia, né? Predita. Ela vai até Jesus, ela teve discernimento. Falou, opa, eu sei quem pode resolver isso. Conte com Nossa Senhora. Depois, irmãos, o que o livro vai nos apresentar? O livro vai nos apresentar, irmãos, a realidade da época de Jesus, né? O Wilson vai trabalhar toda a realidade de Jesus, porque veja, quando Jesus começa então o seu ministério, o que ele vai falar? Ele vai falar do reino de Deus, ele vai dar plenitude, né? Como ele diz em Mateus 5, que ele veio dar plenitude à lei. E nós sabemos, né, pelos relatos do Evangelho, que ali Jesus tinha um grande problema com isso, em relação aos fariseus, no caso. Que os fariseus, eles não foram sempre dessa forma, como nós vemos no Evangelho. Não, irmãos, eles foram pessoas boas, defensores da lei, né, sabe? Eram os portadores autênticos da lei. Então eles não foram essa palhaçada toda que nós vemos ali. Não foram sempre assim. E outra, não eram todos que eram assim. Contanto que na Bíblia, né, no Evangelho, nós vamos ver lá Nicodemos, José de Arimateia, entre outros, com certeza, que haviam ali entre os escribas, entre os fariseus, que também seguiam Jesus às escondidas, para que não se causasse ali aquele desconforto que causava quando alguém se colocava como seguidor de Jesus, ou como alguém que respeitava o proceder de Jesus, causava desconforto, né? Porque os fariseus interrogavam, mas você também quer ser discípulo dele? Ou então expulsavam, como foi no caso do cego de nascença que foi curado, que aí que expulsaram ele da sinagoga, ou melhor, do templo, né? Então, irmãos, começa então uma rivalidade a crescer ali. Jesus mostrando o reino e os fariseus desacreditando de Jesus. Por quê? Porque na cabeça deles o Messias deveria vir segundo o contexto político. Que contexto político era esse? Alguém que viria pela força da espada. E pela força da espada iria desbaratar toda Roma, todo o governo de Roma, todas as leis, os romanos, e expulsar os romanos lá com um pontapé na traseira deles. Então assim era na cabeça dos fariseus, dos judeus daquela época. Então, para eles era difícil aceitar que Jesus seria o Messias. Se colocando no meio do povo, comendo com o povo, muitas vezes entrando na casa de coletores de impostos, como foi o caso de Mateus, como foi o caso de Zaqueu, como foi o caso dele ser tocado por adúlteras, por prostitutas. Irmãos, ele era Deus, e ele tinha consciência disso. Ele não se importava com o que os fariseus falavam dele. Ele não estava nem aí. Contanto que, ali em Mateus 16, né, quando ele vai falar assim, o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros Elias, outros não sei o que, alguns dos profetas, etc. Tá. E é como se Jesus dissesse, tá bom. Mas e vocês? O que vocês convivem comigo, que andam comigo, que veem os meus atos, quem vocês dizem que eu sou? Jesus não era muito adepto de ficar dando ouvido para conversa alheia, irmãos. Acho que aí está uma grande lição. E com isso vai se crescendo então a revolta dos fariseus, dos saduceus, de toda a cúpula farisaica que já estava corrompida. E aí entra os saduceus, junto, que não acreditavam na ressurreição, entram para atrapalhar e se misturar ali no meio e para também buzinar um pouco, envenenar o ambiente e a mentalidade dos fariseus. Vai crescendo a inveja dentro dos fariseus e eles começam então a bolar um plano para pegar Jesus, para matar Jesus. Eles conseguem, eles têm acesso então a Judas Iscariotes, ele se vende por 30 moedas de prata. Então aí se dá toda a paixão, né, todo o suplício de Jesus, aonde nenhum de nós imagina quanto foi a dor de Jesus ali. Né, no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu falo sobre todo o sofrimento de Jesus, né, que eu fiz na sexta-feira da paixão desse ano. Então vá lá, se você quiser, vai lá e dá uma conferida em todo o sofrimento de Jesus, detalhado segundo o... Se possível eu vou deixar a descrição aqui do vídeo aqui em cima, né? Vou ver se eu consigo fazer isso mais tarde.
mas é do cirurgião, né, a partir do cirurgião Pierre Barbet, que nos deu toda essa, a partir do Santo Sudário, nos dá todo o direcionamento aí do que foi que aconteceu ali, segundo a ciência, em Jesus. Então nós trabalhamos isso lá nessa pregação. Enfim, Jesus então ele tem toda a caminhada do Calvário. A tradição mostra o encontro de olhares entre Jesus e Nossa Senhora, né? A Bíblia não conta isso, né? A Bíblia não relata esse encontro. A Bíblia vai relatar o encontro de Jesus com Nossa Senhora já em João 19, quando Jesus já está crucificado, né? Que já está no alto do madeiro, já está pregado na cruz, e ali junto com outras santas mulheres, né, que acompanhavam Jesus, ali está Nossa Senhora. Na Via Crucis, né, o autor vai dar assim uma olhada no Calvário. Olha no Calvário como é que ele enxerga. Na Via Crucis, a caminho do Calvário, Nossa Senhora depara-se com o seu filho, falando daquilo que está na Via Sacra, né? A tradição ela nos conta acerca do encontro entre Nossa Senhora e Jesus. Repleto de chagas, caminhando com um olhar triste e amargurado, levando as marcas da maldade e perversidade perpetradas contra ele. Maria sofreu uma terrível angústia ao presenciar tanta torpeza e desumanidade, sem que pudesse fazer alguma coisa para minorar as dores e o cansaço de seu divino filho. Aos pés da cruz, com o coração transpassado por tanto sofrimento, presencia o esforço supremo do filho até o último ato de sua divina missão, e recebe o testamento de Jesus, fazendo a mãe espiritual de toda a humanidade, a fim de que ela cuidasse de todos nós com o mesmo carinho, com o mesmo amor e doação que cuidou dele, determinando ainda que as pessoas de todas as gerações, membros da igreja fundada por ele, cuidassem dela com o mesmo desvelo e hiperdulia, devotando-lhe um sincero e disponível amor. Nós sabemos, irmãos, e se você não sabe, vai saber agora, que o culto aos santos é chamado de dulia. O culto a São José, aos anjos de santos, dulia. A São José, proto-dulia, que é como se fosse uma acima dos santos. Acima dos santos e de São José, hiperdulia, que é um ato de veneração, né, de respeito, né, de um culto de veneração profunda, hiperdulia, somente dirigido a Nossa Senhora. Protodulia para São José, exclusivo de São José, patrono da igreja, e para Nossa Senhora, hiperdulia, ou seja, acima, né, hiper, mais do que dos santos. E o que a gente sabe, latria é para a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o culto de adoração. Por isso que o termo idolatria, né, vem de eidolon, do grego, né, eidolon, né, do grego, eidolon, tria, eidolon, latria, ou seja, idolatria, né? Então daí nasce o termo idolatria, que é um pecado que Deus abomina em qualquer instância. Então aí, ó, mulher, eis aí teu filho. João 19:26. Jesus com o olhar indicou a Maria o apóstolo João, o discípulo amado que naquele momento representava toda a humanidade. E aí vai dizer para João: eis aí a tua mãe. Logo a seguir mostra ao discípulo João, ainda representando toda a humanidade, a sua mãe, para que todos nós portássemos como verdadeiros filhos com tão encantadora e boníssima mãe. Carinhosamente, aqui a visão do Yusa é fantástica. Carinhosamente, o Espírito do Pai e do Filho, através de Jesus, coloca Maria como medianeira e advogada da humanidade para interceder junto ao Filho, mediador supremo, perante o Santo Pai, a fim de alcançar as graças e benefícios para todos os que suplicarem sua inefável e tão valiosa proteção. Santo Afonso Maria de Ligório vai chamar Nossa Senhora de onipotência suplicante no céu. Então aí, para aqueles que se dizem aí filhos de Maria, por favor, ajam como filhos. E aí, irmãos, de uma forma assim muito brilhante, eu diria, o Yusa, ele pula da crucifixão já para o cenáculo. Por quê? Porque dentro do Novo Testamento, dentro do relato dos evangelhos,
ou do Evangelho a partir dos evangelistas, não há relato de aparição de Jesus ressuscitado para Maria. Poxa, mas como pode ser isso? Irmãos, é um mistério. Eu, pessoalmente, a igreja não fala isso. Então, eu, pessoalmente, eu acho que Maria não precisava da aparição de Jesus. Contanto que Jesus depois aparece para os apóstolos. Se Maria estava com os apóstolos, então logo ele apareceu também para Maria. Ela não estava junto do cenáculo lá? Em Atos 1,14 não mostra que Maria estava lá no cenáculo? Se ela estava lá, então com certeza no meio dos apóstolos, quando Maria estava, Jesus aparecendo, aparecia também para ela. Vamos pensar um pouco também, né? Então aí já vai então nos dar ali a ideia de Pentecostes. Olha só como é que ele fala. É melhor ler o livro para que vocês se situem aí. Após a vinda do Espírito Santo, portanto pós-Pentecostes, os discípulos sempre se reuniam para rezar em companhia das santas mulheres. Nessas ocasiões, trocavam experiências a fim de estabelecerem normas e o melhor modo de realizarem o trabalho evangelizador, levando a palavra de Deus com entusiasmo e ardor nos locais mais longínquos onde o paganismo reinava absoluto. Em muitas oportunidades, olha aqui a visão do autor, para consolidarem ideias de como desenvolver alguns aspectos da missão, tomavam conselhos com Maria. Olha aí, gente, dom do conselho, reconhecendo nela imensa sabedoria. E existe aí uma imagem de Nossa Senhora sede da sabedoria, que inclusive nós vamos ter lá na recitação do ofício da Imaculada, e uma maneira meticulosa de observar os fatos, sempre delineando sugestões com firmeza e precisão. Olha aí, firmeza, precisão, trazendo luz a problemas que a princípio pareciam impossíveis de serem resolvidos. O Espírito Santo agia nela de modo efetivo e permanente. Fantástico isso. Embora não chefiasse os apóstolos, a sua reservada presença lembrava o mestre Nazareno e se impunha por uma personalidade e caráter inconfundíveis. Sua vida era um espelho cristalino e brilhante, onde todos se miravam e procuravam tê-la como modelo. O conjunto de suas virtudes eram tão visíveis que evidenciavam a dignidade de uma mulher jamais vista. Seu porte esbelto, semblante meigo e sereno, acompanhado de atitudes simples e sem afetação, deixava sobressair uma encantadora humildade, outro fruto do espírito, que cativava a todos e realçava ainda mais a sua beleza e formosura. Oh, meu Deus! Chega a dar um nó na garganta. Todos que a procuravam, olha o olhar do autor, irmãos, recebiam uma especial atenção, os mais zelosos cuidados e orientações. Pelos seus lindos lábios, o Espírito de Deus manifestava os mais propícios e comoventes conselhos, estimulando a busca da perfeição espiritual e do polimento moral, para mais facilmente encontrarem a vereda de que conduz ao Criador. Irmão, simplesmente fantástico. Isso me faz assim amar ainda mais a Maria. Em Maria também estava toda a história de Jesus. Olha onde ele chega, irmãos. E aqui aquele finalzinho, que eu citava na transmissão passada, eu vou me limitar, irmãos, aqui, me dá o direito de ler aqui como está, porque não há o que acrescentar aqui. Primeiro, por ser visão do próprio autor, e segundo, porque a visão dele mostra, assim, talvez o carinho e a devoção que nós devêssemos ter para com Maria. Quantas vezes vinham caravanas de peregrinos para estar com ela, conhecer de viva voz aquelas deliciosas lembranças de seu divino e tão amado filho. E quantas vezes também os próprios discípulos sentavam-se ao seu redor, provavelmente perto de uma pequena fogueira, e pediam-lhe que lhes contassem passagens da vida de Nosso Senhor, os seus hábitos, sua maneira de ver e de analisar os fatos e as coisas do cotidiano. Nós podemos entender aqui de como os apóstolos fizeram seus escritos apócrifos, aonde eles colocavam ali a infância de Jesus, provavelmente desses colóquios com Maria. Eram lições de ternura, de permanente fidelidade e de um imenso e ilimitado amor. Quando terminava, quase sempre deixava escapar de seus lindos olhos uma expressão de saudade, uma furtiva lágrima,
deslizava suave e lentamente pelo contorno de sua face emocionada e caía no chão. O Espírito enxugava as lágrimas da Santa Mãe, consolando suas emoções, revigorava suas forças e a conduzia serenamente através dos acontecimentos de cada dia, a fim de que pudesse levar a bom termo e com o mesmo fervor os diversos atos de sua missão. Simplesmente lindo. Eu sinceramente, irmãos, da mesma forma da transmissão passada, eu me emociono, porque Deus me deu a graça de ser mariano, e ter uma devoção à Nossa Senhora, talvez assim que muitos não percebam, talvez diferente de todos, porque São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer por diversas vezes que a devoção ela é muito interior, que essa devoção ela se dá mais no interior, e que no exterior se traduzem os atos que são consequências dessa devoção interior. Portanto, a minha devoção, aquilo que eu transmito através do meu exterior, reflete aquilo que eu vivo dentro do meu interior com Maria. Então, muitas vezes o desleixo de alguns em relação a Nossa Senhora, ao terço, por exemplo, quantos devotos já dizem que nem sequer reza o terço? Desculpa, isso para mim não é devoção. Pode até ser que seja, mas uma das formas mais lindas de se promover a devoção de Nossa Senhora é o terço. A própria Mãe de Deus vai dizer em suas aparições: rezem o terço. Através do Padre Stefano Gobbi, quantas vezes em suas mensagens ela não fala sobre o terço, sobre o rosário? Em Fátima, rezar o rosário, falava para os 3 pastorinhos. Então eu penso, irmãos, que Maria é mãe, e se ela é minha mãe, eu tenho que obedecer a minha mãe. Eu não posso desonrar o 4º mandamento, que me pede para honrar pai e mãe. Honrar a Deus Pai e honrar a Mãe de Deus. Lúcia, mas Maria foi mãe só da parte humana de Jesus. Mas se Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, como é que Maria era só mãe da parte humana dele? Como que eu posso afirmar uma coisa dessa? Como é que então foi que dividiu-se então a divindade e a humanidade de Jesus, e aí Maria foi mãe só da humanidade, aí extraíram a divindade de Jesus, e aí a divindade continuou atuando sobre a terra? Tem lógica? Não tem. Não tem lógica. Então é descabível, né, algumas afirmações dos nossos irmãos separados, mais separados do que irmãos, nesse sentido acerca de Nossa Senhora. Para encerrar, irmãos, essa transmissão, eu gostaria de convidar você a rezar comigo. Vamos pegar aqui